Tudo bem, pessoal? Esse é o segundo vídeo referente à minha experiência durante esse período na Legião Estrangeira, né, francesa. Muitos também me mandou mensagem no TikTok, no Instagram, perguntando se era o meu objetivo a Legião. Meu primeiro objetivo na minha vida era sair do Brasil e vir para a Europa. E eu pesquisando, e eu acabei me deparando com a Legião. Eu já trabalho na área da segurança privada, já é algo que eu sou muito fã e gostava. No Brasil, eu estudava para concurso público, sempre trabalhei com armamento. E aí, a Legião juntou tudo o que eu queria. Ah, um lugar para ficar na Europa, alimentação, alojamento. Esses 5 anos de contrato, que poderia me dar o passaporte europeu, a língua que eu ia aprender e a questão financeira, que eu teria esse dinheiro todo mês do salário da Legião para juntar e poder investir no meu futuro mais na frente, né? E também a experiência militar que eu teria e que isso iria agregar muito para o meu currículo, para a minha carreira, para o meu futuro. Me deparei com a Legião e pensei o seguinte: vou para a Europa. A Legião vai ser meu plano A. E aí, se não der certo, eu vou ter que ir pro meu plano B, que é a Espanha, que agora eu tô aqui no meu plano B. E aí tem um plano C e o D, porque nós sempre tem que se planejar, caso dê alguma coisa errada. Então, eu fui atrás de uma segunda renda, arrumei outro trabalho, comecei a juntar dinheiro para viajar, para vir para Europa. Comecei a pesquisar passagem, tirei meu passaporte, comecei a pesquisar sobre visto, qual que seria a minha rota. E aí, eu vim para a Legião. Meu segundo dia aqui na Europa, a Legião já estava lá. Eu vou estar explicando para vocês um pouco sobre o psicotécnico, que é a legenda aqui do vídeo, como que foi esse exame. Tinha, antes de explicar sobre o exame, eu vou explicar um pouco do contexto. Tinha outros brasileiros lá, comigo. Um que chegou no período da noite, eu cheguei no período da tarde. Tinha um que já estava lá, que ele era da Guiana, francês, ele falava português e francês. E tinha outro brasileiro, que pelo que me engano ele era de Pernambuco. Sim, esse aí já estava lá há uma semana e meia, já. E aí a gente fez amizade ali, porque automaticamente quando você entra, você procura uma semelhança, né, na língua. Então, sempre os que falavam a língua latina, espanhol, espanhol, português, estava ali. Então, nós formou tipo um grupo, que era os brasileiros, um cara de Portugal, um português de Portugal, e um cara da Venezuela, que falava espanhol, né? E aí nós se juntou ali. Da primeira etapa foi eu, mais dois brasileiros. Tinha um brasileiro que ele serviu o exército brasileiro aqui e o sonho dele era a legião. Ele veio só com 70 euros no bolso. Não tinha passagem de volta, não tinha condição de voltar. E aí chamaram nós para fazer o exame. Foi nós três, eu, esse brasileiro que serviu o exército e o cara da Guiana francesa, que falava francês e português. O caporal chamou a gente para uma sala, onde era nós mais 10 pessoas de outras nacionalidades. E aí ele pegou o nome de todo mundo, fez tipo uma chamada para lançar nos computadores o nome e o nosso registro. Porque acho que a Legião ela faz tipo um cadastro seu naquele exato momento, no vídeo anterior que eu expliquei
quando você chega com as suas malas, que acho que você tem tipo um código de registro. E aí, cada prova que você faz tem o seu rastreamento para saber o dia que você fez, como que foi a sua nota. Referente a esse exame, o professor lá, o professor não, o caporal, ele não falava português nem francês. Quer dizer, não falava português e nem espanhol, só falava francês. E aí, ele explicou para nós, só apontando o dedo, qual era o computador que a gente ia ficar. Ok, nós tivemos sorte porque esse brasileiro que era da Guiana, ele sabia português e francês, então nós sempre pedíamos para ele, ô, traduz aí o que que ele tá falando. E aí ele fala, não, é a prova, tal, tal, cada um no seu computador, não pode virar para trás, você vai ficar de frente o seu computador. E aí o que acontece? Cada um sentou de frente o computador. O computador, ele dá tipo um teste que não vale nenhuma nota, que ele mesmo responde para te mostrar como que funciona, como que você vai usar o mouse, o seu raciocínio ali no momento da prova. Não tem nada escrito na prova, é somente uma prova de figura e raciocínio mesmo. Então não está escrito em português, em francês, em nada. E aí são 3 provas, cada prova, pelo que me engano, tem 25 questões, e aí você tem mais ou menos 15 minutos para responder cada prova, né? Primeira prova foi uma prova que tinha uns quadrados com os números, e aí a primeira prova funcionou o seguinte, tinha uma imagem, né, cen- central, e essa imagem tinha uma sequência. A última sequência, você tinha que ver qual que era a última, e embaixo tinha a resposta de várias sequências. Então, você tinha que ver qual sequência que iria encaixar com a última resposta. Então, tinha um, dois, três quadrados, aí o quarto quadrado era em branco e você tinha que achar lá embaixo qual daqueles quadrados lá de baixo era encaixado como resposta. E aí a sequência dos números, os números eles mudavam de direção. E aí você tinha que achar qual que era, como se fosse xadrez, você tinha que achar qual que era o movimento padrão daqueles números, né? Até você achar a última sequência embaixo. Certo. A primeira prova, eu não consegui responder tudo, acho que eu respondi o quê? 18 de 25. A segunda prova era de visão espacial, né? Que muitos aí na internet colocam. E essa aí foi mais tranquila, eu achei. Respondi todas, respondi as 25. Tinha umas respostas que você via que não tinha a quantidade da visão espacial, porque tinham tipo umas vigas, então tinha resposta que só tinha uma viga, então já eliminava, ia só na que era mais próxima até achar a certa. E aí esse visão espacial é aquele do um boneco que fica e você vê a visão espacial dele. E também tem outros que não é um boneco, é tipo uma marca de um olho e você tem a direção. E aí tem tipo umas formas geométricas que você tem que ver qual que é aquela forma naquela visão, né? Tem tipo, é, você tem que prever, né, como que é aquela forma naquela direção, naquele ângulo, certo? E a última questão é a tal famosa de matemática, que era uma linha com sequências de alguns números. Vou aqui colocar para vocês. 2, 4, a outra ali já era 9 e o outro ali já era 15. E no final tinha x e y. E você tinha que adivinhar qual que era a última, qual é a última sequência de x e y. E embaixo tinha vários números, conjunto de dois números. Porque, vamos supor, do 2 por 4 pulou quantas casas? Aí você já pegava essa lógica. Não, aqui pulou duas casas.
2, 3, 4, duas casas. E aí do 4 por 9, pulou quantas casas? Aí você vai vendo essa sequência desse vão entre os números. Se pulou em vezes, se pulou em mais, se pulou em diminuindo, para você conseguir achar qual que era a próxima repetição. Porque era tipo uma repetição de ímpar, pá, ímpar, pá. Então você tinha que saber mais ou menos a sequência. Você aqui pulou o ímpar, pá, e aqui ímpar, pá. E aí você ia respondendo essas questões. Muitos estudaram em casa e aí quando chega lá é completamente diferente. Eu também vi algumas que questão na internet. Nada, eu acho que a Legião ela tem um ciclo de ficar mudando as questões as questões, né, da prova por conta disso, né? Que eu acho que eles reparam que tem pessoas ensinando e aí atrapalha os exames. E aí, a última questão eu respondi mais ou menos 20. Ok, terminamos a prova e fomos lá pro Chiqueirinho, que é o cercadinho, onde fica você com o seu blusão e tal, de civil ainda, você ainda tá como civil. Essa é a primeira prova que você faz assim que você chega lá na Legião. Eles não falam a resposta para você, não, você sai da prova. E aí, depois que você sai da prova, mais ou menos umas 2 horas, chamaram todo mundo, mesmo quem já estava antigo, quem já fez, sempre eles fazem isso, vai chamar todo mundo. Fila de 5 pessoas, 5 e 5, um atrás do outro. Vai vir um cara e só vai falar o nome. Fulano de tal, fulano de tal. Me aguarda aqui. O cara ficou lá do lado. Tá, ficou dois. Ficou o brasileiro, que seguiu o exército. Cara super inteligente. Cara massa, você via assim, o cara era espertíssimo. E um outro cara lá, que era acho que era da Angola, sabe? Chamou os dois. E aí o que que acontece? Aí depois chamou mais 10 nomes. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Me chamou. E deu um papel para nós. Esse papel já é do nosso nome fictício de legionário. A mesma nacionalidade, eles não mudam o seu país. Eu continuei sendo. Só que mudou o meu nome, né? Eu não vou falar aqui o meu nome, tal, por questão de segurança. O meu nome é fictício. E aí, o que acontece? Cada um recebeu um papel com o seu nome. Esse nome é, já tinha a, a sua data de nascimento, só mudou um mês e mudou só o dia. E o ano continua sendo o mesmo, acho que para manter a sua idade. E a cidade só mudou. A minha colocou que eu nasci em São Paulo e aí o sobrenome e o seu nome, porque lá na França, primeiro eles te chamam pelo seu sobrenome, e depois que vem o seu nome. Então, tudo que eles vão te chamar é pelo seu sobrenome. E aí, esse brasileiro reprovou, nós não sabemos o motivo, eles não falam pra nós lá na hora, só chama o cara, pega a mala e coloca pra fora. Já eram umas 8 horas da noite. É o brasileiro que eu falei que ele só tinha R$ 70 no bolso, não tinha condição de voltar para o Brasil, não tinha um plano B. Então, isso que eu falo pra você, se você vem pra Legião, tenha um plano B de ficar na Europa ou de você estar voltando para o Brasil, porque o cara ficou na rua sem falar francês, sem dinheiro no bolso. Nós até tentou falar com os caporal para pelo menos pegar um dinheiro que a gente tinha naquele envelope que a gente guarda no primeiro vídeo que eu falei sobre, para tentar dar para ele, pelo menos para ele pagar uma noite de hotel. Não deixaram a gente ter comunicação com ele. E aí, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas o outro cara, infelizmente, né, ele não passou no psicotécnico, que era, tipo assim, quando você pega o exame, você vê que é questão de lógica mesmo, que não é algo assim de outro mundo, mas a gente não sabe o motivo de um cara assim. Nós conversando, né, viu que o cara era super inteligente, ágil, e aí ele não foi bem, né?
na prova, né, na questão. E aí, esse vídeo já tem 15 minutos, bastante tempo. Eu vou fazer o terceiro vídeo no meu terceiro dia, porque cada dia na Legião você faz um processo. Você nunca faz tudo de uma vez. E aí, no meu terceiro vídeo, que eu vou estar colocando, eu vou estar falando sobre o exame médico, como que foi a ficha, como que foi a convivência ali com eles, como que é o alojamento, o banheiro, o horário de banho, tudo, a alimentação. Então, curte aqui, compartilha esse vídeo, siga esse canal, minha rede social, vou estar colocando aqui o meu Instagram e o TikTok também, se você quiser acompanhar sobre alguma coisa sobre imigração na Espanha, só me acompanhar aqui, tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu posso fazer um quinto, sexto, sétimo vídeo tentando estar sanando a dúvida de vocês que estão querendo vir. O meu Instagram é Mateus com TH, underline, L, underline, Rodrigues, tá? O TikTok também é a mesma coisa. Então, se quiser me acompanhar lá, vai ser um prazer, tá? Então, um forte abraço, fique com Deus.